Fala pessoal, aqui é o Augusto e nesse vídeo eu vou mostrar para você como que eu fiz este render aqui. Esse vídeo não vai ser um tutorial comum, eu vou mostrar mais para vocês o overview de como foi o passo a passo para eu criar essa imagem que você viu aí, tá bom? O nome desse trabalho, como você deve estar vendo, é Nice Place to Live, né? Ele já está no meu portfólio, tanto no Behance como no ArtStation, e esse foi um trabalho que eu desenvolvi especialmente para puxar os limites do meu conhecimento como artista 3D. Antes de começar a fazer esse trabalho, eu comecei fazendo uma pesquisa, né? Eu fui no site house.com, que é um site que eu gosto muito de pesquisar, porque eu sei que lá eu tenho quase certeza, na verdade, que a maioria das pessoas que postam lá são fotógrafos, né? Então eu acho, com quase certeza, que tudo aquilo ali são fotos. E foi navegando por lá que encontrei o trabalho de uma fotógrafa chamada Olga Shangina. Eu olhei bem pro trabalho dela, achei muito legal, né? Escolhi uma foto em especial e comecei a trabalhar. Antes de começar, eu já tinha um problema que eu não tinha a planta baixa do arquivo, então eu utilizei um programa chamado FSpy, que é um programa que ele te permite você pegar ali umas linhas, colocar essas linhas ali nos pontos de fuga ali da tua foto, e ele gera automaticamente para você, né, a configuração de câmera com aquela foto de background. Ele também tem um add-on para o Blender, né, que no caso é o software que eu utilizo, e com esse add-on eu consegui importar a câmera com essas configurações. Depois disso foi básico, né? Eu utilizei o tapete como ponto de referência, né? Pesquisei na internet o tamanho básico de um tapete como aquele que eu estava vendo na cena. Utilizei ele como ponto de referência para ter certeza que a escala dos meus objetos estaria correta. E daí foi adicionando plano, extrudando, fazendo parede e etc. Uma coisa legal de comentar foi a forma que eu fiz o rodapé. Tem um tutorial aqui nesse canal que ensina para você como que você faz uma sanca no Blender, tá? E eu utilizei basicamente a mesma técnica. Eu criei uma curva e essa curva eu utilizei para dar o formato 2D do meu rodapé. Então eu utilizei outra curva, né, a qual eu cerquei toda a minha sala, e eu fiz com que essa curva que representa a posição do meu rodapé seguisse, né, a geometria que estava indicada pela curva anterior. Né? Isso é uma coisa que você pode utilizar ali no Blender, né? Fazendo com que uma curva seja o objeto bevel da outra curva, como eu estou mostrando aí na tela para você. Dessa forma é muito mais fácil e flexível de você trabalhar rodapés dentro do Blender. Né? Uma parte curiosa desse projeto foi a iluminação. Né? Conforme eu trabalhava, eu não conseguia encontrar uma iluminação que agradasse, sabe? Porque parecia que a iluminação nunca batia. Eu tentei utilizar Sunlamp, tentei utilizar várias coisas diferentes, colocar diversos HDRI, mas foi aí que eu percebi que, olhando para a foto assim, que eu estava utilizando como referência, que a fotógrafa deixou a exposição da cena mais focada dentro da própria sala, de forma que a exposição pegou mais a sala e estourou o background, né? Estourou o fundo. Só que esse estouro foi tão grande que ele fez com que as janelas agissem mais como um ponto de luz do que como um buraco que permitia a entrada de luz. Eu reparei isso pelas sombras que entravam pela parte superior do teto e por aquelas sombras que passavam ali pela parte inferior próximas à mesa, né? Eu percebi que todas as janelas estavam entrando luz de forma quase que igual. Dessa forma eu coloquei uma area light perpendicular em todas as janelas, coisa que basicamente qualquer artista 3D diria que ia ficar uma porcaria. Mas quando eu terminei de colocar todas e ajustei os valores corretamente, a cena ficou praticamente perfeita. Isso é uma coisa que mostra que não existem regras fixas. Às vezes você precisa encontrar soluções imaginativas, né? Soluções diferentes para problemas diferentes. E por causa dessa cena, ironicamente, uma das coisas que o pessoal diria que é o menos realista possível, que foi enfiar uma lâmpada em cada janela, foi o que funcionou melhor. Vai funcionar para qualquer cena? Não, mas nessa cena funcionou muito bem. Depois disso não tem muito segredo, foi só extrude, detalhamento, fazer esquadria. Utilizei bastante o addon do ArcPack para poder fazer as esquadrias de forma mais fácil, porém eu acabei fazendo manualmente, né, as bordas das janelas que eram feitas em madeira, e o resultado, como você pode ver, é esse aí na tela. O mobiliário em particular, eu baixei quase todo do site arquivo3d.com, né, archive3d.net, que está linkado aqui na descrição desse vídeo, e é um dos sites que eu mais utilizo porque ele tem modelos gratuitos. A qualidade dos modelos não é lá essas coisas, então eu acabo sempre consertando alguma coisinha. Mas como esse era um projeto pessoal, né, e eu não tinha muita preocupação com um deadline muito curto, etc., eu acabei me dando o luxo de fazer isso. E também eu fiz isso exatamente porque eu estava preocupado em buscar os mínimos detalhes da minha cena. Era um render, né, esse trabalho específico, era onde eu queria realmente puxar ali os limites do quanto eu poderia ser detalhista, do quanto eu poderia ser atencioso com o meu próprio trabalho. A mesa eu não tive escapatória, eu tive que modelar ela manualmente, né? Então eu modelei cada pedacinho dela, mas o segredo mesmo para essa mesa foi utilizar
o Bevel Modifier. Alguns outros softwares, né, eles têm alguns add-ons, ou eles têm recursos para você poder deixar as bordas de certos objetos arredondadas, né? E no Blender, por exemplo, a gente utiliza o Bevel Modifier, onde eu simplesmente pego um objeto que ele tem as bordas completamente sharp e aplico um Bevel Modifier nele que ele fica perfeitamente arredondado. Eu consigo gerenciar, né, qual o tamanho desse meu arredondamento, quantos segmentos ele vai ter e tudo mais. Isso facilita muito na hora de utilizar o Blender, né? Porque é um workflow não destrutivo. Quando você usa modifiers no Blender, o workflow é não destrutivo. E graças a esse foco na atenção aos detalhes, né, a como que a estrutura dessa mesa ficava, que ela ficou uma mesa bem incrível, né? Ela ficou muito bem feita, então você bate o olho nela e você sente que ela é real. Exatamente porque ela segue uma estrutura lógica de uma mesa comum, ela tem os parafusos, né, ela tem atenção aos detalhes e ela tem bevel, né? Outros objetos, como por exemplo o projetor no fundo da parede e o toca-discos em cima da mesa, foram objetos que eu baixei do site 3dsky.com, onde você pode baixar alguns modelos gratuitamente, mas depois você perde esse seu direito de baixar a parada gratuitamente e aí você tem que pagar para baixar, né? Então eu basicamente gastei tudo que eu tinha, né, para poder baixar alguns modelos gratuitos desse site, que por sinal são modelos de excelente qualidade, né? Eu poderia ter poupado tempo baixando outros modelos de lá. Até o próprio sofá, né, que eu baixei do arquivo 3D, eu poderia ter baixado de lá, né, que seria um sofá mais bem feito. No caso do sofá, eu fiz ele tá basicamente igual, né? Eu utilizei até as texturas providenciadas pelo arquivo 3d.com.net, na verdade. Só troquei o pé, porque o pé do sofá eu queria que ele seguisse aquele tema de madeira, né? Então eu coloquei aquele pezinho de madeira lá. Lembrando de sempre utilizar o bevel para poder fazer com que as curvas, né, com que as bordas não fiquem sharp, né? Sempre deixar as bordas arredondadas, como todas as coisas são no mundo real, né? Não existem bordas 100% finas no mundo real, a não ser que você esteja falando de uma faca. Sobre as texturas dos materiais, eu utilizei basicamente texturas do site polygon.com, né, que é onde eu tenho a assinatura, e eu baixo as texturas lá, né, basicamente o tempo todo. Lá eles dispõem de texturas de alta qualidade, e eu utilizei as texturas basicamente de lá. As que eu não utilizei de lá, ou eu mesmo programei através dos shaders do Blender, né, ou eu já utilizei as que vinham junto com os blocos, né, que eu baixei do archive3d.net. Então o resto foi a organização de cena mesmo, né? A gente foi posicionando itens, eu fiz aquele vasinho ali no fundo com aquela flor, que ironicamente foi um vasinho que demorou ali pelo menos 2 horas para fazer, porque ele não tinha texturas, então eu fiz todo o ViewWrap dele, entrei no site texture.com para poder baixar as texturas para ele, né? No caso, texturas de flor, né? Onde eu achei elas lá. E como você pode estar vendo aí na tela, né? Ficou aí um ninhozinho de rato aí nos nodes, né? Mas ficou uma flor bem legal. A parte do render final foi a parte mais interessante para mim, porque eu consegui fazer o render final com apenas 200 samples. Isso porque eu estava utilizando um addon chamado Denoise. Esse addon utiliza inteligência artificial e uma tecnologia da NVIDIA para poder fazer a limpeza da imagem, né? Reduzir o ruído. E eu fui utilizando esse addon tantas e tantas vezes para poder fazer os meus render testes, que no final me pareceu que ele aprendeu como limpar a minha imagem. E eu consegui utilizar apenas 200 samples para poder fazer uma imagem de alta resolução e pronta para ser postada, né, nas redes sociais ou para ser entregue para um cliente, se fosse o caso. Se você quer saber mais sobre esse addon, tu pode olhar aqui no meu canal, né, tem um vídeo nele ensinando como que você instala e utiliza esse addon, tá? Mas lembrando que ele só funciona com placas de vídeo da NVIDIA, tá? Então, se você não tem placa de vídeo, ou se a placa de vídeo que você tem é da AMD ou de qualquer outra empresa, então não vai rodar. Então, no final foi isso, pessoal. Eu apenas dei ali mexi um pouquinho ali na saturação, nas curvas, etc. No final, né? Nada muito especial na pós-produção, né? Afinal, a imagem já estava bem bonita da forma como ela estava. Eu só procurei deixar ela ali num tonzinho mais pastel. Então nem vou falar muito sobre isso, porque você pode ver milhões de tutoriais na internet de como melhorar suas imagens no Photoshop, né? De como você faz esse tratamentozinho. E no meu caso foi ali só uma mexidazinha mesmo, bem de leve, ali no contraste, no gama e tudo mais. Então foi assim que eu fiz esse render, tá? O resultado final é esse aí que você tá vendo aí na tela. Foi um render muito satisfatório pra mim, porque eu consegui focar em todos os detalhes, né? Tipo, eu fui fundo em todos os detalhes que estavam passando ali na minha frente e tudo mais. Mas infelizmente eu deixei passar um detalhe, que eu acabei deixando, né, o pendante da sala, ou seja, a iluminação da sala, na frente do projetor. Então esse projetor acabaria que não ia projetar nada na parede, a não ser uma grande sombra desse pendante. Mas como o render já estava pronto, eu só fui reparar isso depois de 2 dias, deixa pra lá, né? Esse foi o meu trabalho, espero que você tenha gostado. Se você gostou, as minhas redes sociais estão todas aí linkadas aí abaixo, meu Behance, ArtStation,
E até o meu grupo de Facebook, que é o Blender para Arquitetura e Interiores, também está linkado aí embaixo, tá? Se você quer saber mais sobre o meu trabalho, você pode estar olhando aí no meu portfólio. E eu também tenho um curso chamado Blender para Arquitetura e Interiores, o qual você pode estar acessando o link aí na descrição, tá? E conhecendo mais sobre ele, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, clica no sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo ou tutorial, você seja avisado, beleza? Então um forte abraço para você e eu te vejo no nosso próximo vídeo.